Olá, começa agora o Frutas SA aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação para você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre exportações e produção de frutas aqui no Brasil. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, mas quando se fala em consumo nacional, apenas 37% dos adultos afirmam que consomem frutas regularmente. Além disso, a nossa participação no mercado global ainda pode aumentar bastante. Para falar com a gente sobre este assunto, nós convidamos o Guilherme Coelho, ele que é presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, a Abra Frutas, que está aqui conosco. Guilherme, é um prazer enorme te receber aqui no nosso programa. Opa, Leandro, o prazer é todo meu no programa Frutas SA. E nós estamos esse ano muito animados de bater todos os recordes de exportação de frutas. Estamos animados. Bora lá, Guilherme. Então vamos lá. A gente tem um mercado com muito potencial interno, depois a gente fala do mercado externo. Eu falei agora há pouco na abertura que pouco mais de 37% dos adultos afirmam que consomem frutas regularmente. Como é que está esse trabalho para aumentar o consumo? A gente sabe que traz saúde, é bom para o campo, é bom para o produtor e é bom para quem consome, né? Olha, nós da Abrafrutas, nós não somos conformados tanto que o brasileiro come de fruta por ano, como também o que exportamos. Isso é uma luta diária, é uma luta de estar em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo e fazendo com que essa consciência chegue a todos. Só para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde ela recomenda de que você coma 150 quilos de frutas por ano, por habitante. E no Brasil nós estamos entre 60 e 70 quilos. Então nós precisamos muito avançar, certo? E por isso nós fazemos sempre as nossas campanhas. A Abra Frutas, ela é mais voltada para exportação. Mas a gente tem um país que foi, parece que desenhado, e é isso mesmo, ele foi desenhado por Deus, que em cada região tem a sua fruta característica. Se você for para o Rio Grande do Sul, você vai lá e para Santa Catarina, você vai encontrar maçã. Se você for para o norte do país, você vai ter o açaí. Se você for aqui para o Nordeste, onde eu estou, no Vale do São Francisco, tá certo? Entre a cidade de Petrolina e Juazeiro, você vai ter a manga e uva. Se você for para o avocado, você vai encontrar muito bom abacate em São Paulo. Se você for para o melão, melancia, você vai para o Rio Grande do Norte. Então, nós temos uma fama muito boa, Leandro, lá fora de frutas de qualidade, tá certo? Agora, o trabalho é um trabalho gigante. Por isso que um dos mais importante papel que tenho à frente dessa associação é viajar o mundo para dizer que nós temos frutas e nós podemos fornecer frutas ao mundo inteiro. Guilherme, você falou, por exemplo, que o Brasil tem vocações, então a gente pega o pêssego, a maçã no sul do Brasil, o açaí no norte, o melão maravilhoso, vem lá do Rio Grande do Norte, fantástico, mas a gente vê também que o incentivo, o investimento, como por exemplo na região de Petrolina, faz com que você consiga criar polos de desenvolvimento em fruticultura, por exemplo. E aí eu te pergunto, a experiência de Petrolina, de que maneira se poderia replicar ela em outras regiões do país? Porque a gente vê que o resultado é simplesmente extraordinário, né? Com certeza. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, moro aqui no Vale do São Francisco, aqui em Petrolina, há 35 anos, entendeu? E eu vi desde o princípio, essa evolução. Primeiro, para frutas, o que é que a gente precisa, Leandro? É o que o semiárido nordestino tem. Chama-se sol. Para a gente ter fruta, a gente tem que ter sol. E essa região, ela foi construída com as mãos de Deus para que nós tenhamos o Rio São Francisco, que significa irrigação. Então, quando a gente bota o sol misturado com a água, com a irrigação, e uma força e uma vontade de trabalhar, isso dá no sucesso que nós temos. Então, efetivamente, hoje nós temos todos os certificados internacionais para exportar, nós temos o uso racional da água, tá? Então, o Nordeste ele é responsável fortemente por grande parte das exportações de frutas, por ter isso. Você veja, aqui no Vale do São Francisco, Leandro, a gente tem 2,5 safras de uva por ano. Se a gente for lá para a África do Sul, se a gente for para o Chile, são países que produzem mais do que a gente, mas eles só têm uma safra. Os packing house dele, por exemplo, que é o local onde embalam as uvas, trabalham 4, 5 meses por ano e o resto fica fechado, porque pelo frio as gemas
ficam em dormência e não produz. Aqui a gente produz direto, tem a renda e o emprego direto. Então, o que nós precisamos fazer são projetos de irrigação sobre a iniciativa do governo federal, e aqui nós temos projetos que praticamente 50% da área dos projetos, dos perímetros públicos aqui, tá certo, são dos pequenos agricultores, de até 8 hectares. Então, isso faz com que a fruticultura ela cabe para todos. Ela cabe para o pequeno, ela cabe para o médio, ela cabe para o grande. E é muito interessante porque a atividade do agro que mais emprega é a atividade da fruticultura. Nós temos hoje cerca de 2,5 milhões de hectares de frutas no Brasil e cerca de 5 milhões de empregos. Então, efetivamente, ela está empregando. E o que é legal é que ela emprega no semiárido, onde as taxas de IDH, de analfabetismo, de desnutrição são as mais baixas. Então, a fruticultura chega, além da fruta, ela chega para melhorar a qualidade e a renda das pessoas. Uhum. E aí entra a questão do mapeamento. A gente está falando, por exemplo, da região onde você está aí, em Petrolina, Juazeiro está ali logo do lado também. A gente falou, por exemplo, da produção de maçãs, né, em Santa Catarina. Mas como e a gente fala também na tecnologia utilizada aí para a produção dos melões, lá no Rio Grande do Norte, que eu conheço bem. Todos esses segmentos, todos esses setores e as diversas regiões do Brasil investiram muito na questão da sanidade do fruto. Isso é uma questão que é importante, né, Guilherme? Eu acho que na hora de, por exemplo, você disse, o mais importante é você criar distritos de irrigação para construir polos irrigados para a produção de fruticultura. Mas aonde entra a questão da prevenção de doenças, por exemplo, que talvez seja a grande ameaça que a gente tem hoje para a nossa produção, né? Ô, Leandro, veja só, aqui no semiárido, a gente está tratando aqui do polo, né? O que é? É muito sol e pouca chuva. Isso significa que você tira a umidade. Então, aqui não tem muita umidade. Então, diante de você não ter muita umidade, os fungos, tá certo, não se proliferam tão rapidamente, essa disseminação. Por quê? Porque eles estão num clima que é contra a disseminação deles. Então, você tem essa vantagem aqui. O sol agora mesmo, nós estamos em pleno, vamos chamar assim, verão aqui, a caatinga está seca, tá cinza. Então, você usa muito mais, tá certo, defensivos agrícolas. O importante dizer a vocês todos que estão me ouvindo que a responsabilidade de nós que estamos produzindo frutas é muito grande. Nós temos uma grade de produtos autorizados pelo Ministério da Agricultura que nós podemos usar. Nós, quando vamos exportar uma fruta, até mesmo vender no mercado interno, nós fazemos uma análise de resíduo. O que é aquela fruta, o que é aquela manga foi aplicado nela desde a sua floração até a colheita? Essa análise de resíduo é que nos balizam, podermos exportar. O que é que você pode usar de produto e o que é a quantidade de produto. E muitas vezes você fica atento a isso para que você possa chegar na mesa do consumidor com um produto saudável. Nós temos regras e nós temos certificações sociais de que são os trabalhadores rurais que trabalham aqui conosco, os nossos colaboradores rurais, de usar o EPI, que é o equipamento de proteção individual, que o ônibus que transporta ele seja um transporte que esteja os pneus ok, que o motorista esteja com sua carteira em dia, que as pessoas que estão almoçando nas fazendas, que tenham um refeitório digno, que tenha água tratada, água gelada. Então, essa série de cuidados nós tomamos, tanto na área de ambiental, tanto na área de governança, como também na área de boas práticas dos alimentos. Ele é constante, né, Guilherme? Quer dizer, as pragas, elas estão aí, podem vir, por exemplo, com algum produto que vem de fora, vem de outra região, podem entrar pela Amazônia, por exemplo, nós temos fronteiras gigantescas, secas ou não. Quer dizer, tudo isso exige do produtor de frutas aqui no Brasil um cuidado específico em relação a essa questão da sanidade, né? Porque a gente viu aí, por exemplo, eu vou pegar um produto específico, que é o cacau, que depois aqui é transformado aqui dentro mesmo, muitas vezes, mas é um fruto muito com um grande potencial. A gente vê, por exemplo, a laranja que está tendo uma dificuldade neste momento em razão aí da praga. Quer dizer, talvez a questão sanitária
seja o grande cuidado, ou talvez a grande atenção, o grande sinal vermelho que tenha de ser acendido ou aceso para que o produtor de frutas realmente fique atento para ganhar não só o mercado interno, que isso é preciso fazer também, mas aí focando naquilo que a Abrafrutas, de fato, se dedica, que é exatamente o mercado externo, né? Com certeza. Isso é muito importante. É importante dizer, tá certo, a todos que me ouvem e me assistem, de que os produtos biológicos estão chegando muito fortes. Isso é muito interessante. Não é que um dia a gente vai não mais usar os químicos, mas hoje, quando se usa o químico, é que uma responsabilidade muito grande, quando eu falei. Mas os biológicos estão chegando. Isso nos ajuda bastante, tá certo, a fazer cada vez mais um fruto de qualidade. Um fruto que aguente o transporte, que tenha uma expressão americana que nós usamos, né, no inglês, shelf life, que é tempo de prateleira, para quando a fruta chegar no supermercado, ela consiga ficar uns dias e não perca a qualidade. Então, o cuidado que nós temos com a qualidade é muito grande. A gente, de vez em quando, usa uma expressão aqui, Leandro, a gente tem que exportar qualidade. Se você não exportar fruta de qualidade, a gente chama que a gente está exportando problemas em dólar e euro. Aí é caro depois para a gente ter que gastar com a fruta chegando lá que não tenha tanta qualidade. Então, isso aqui é uma consciência de quem produz frutas, de mandar, de fato, uma fruta à altura de que ela merece e do nome do nosso país para chegar no exterior, também no mercado interno. A gente usa aqui uma expressão muito grande, que São Paulo virou Europa. O que é isso, Guilherme? São Paulo virou Europa? Sim, porque há 10 anos atrás a gente mandava tudo que prestasse e ia para o exterior. O que não prestava, manda aqui para o Brasil mesmo. Não. Agora manda-se tudo de qualidade, tanto no Brasil como para exportação. Até porque a reversão de uma imagem, muitas vezes mal estabelecida, é muito mais caro e muito mais difícil de se conseguir esse trabalho, talvez seja até mais hercúleo do que conquistar o mercado, né, Guilherme? Daqui a pouquinho a gente vai voltar, Guilherme, para o segundo bloco, e aí vamos focar especificamente na questão da exportação, do preparo, do trabalho que tem sido feito, e eu sei que vocês têm trabalhado muito essa questão do mercado externo, tá bom? Vamos fazer um intervalinho rápido e a gente já volta. Nós voltamos com o segundo bloco do Frutas S.A. aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação, e no programa de hoje estamos falando sobre as exportações e o potencial do mercado brasileiro no exterior. Para isso, estamos recebendo o Guilherme Coelho, que é o presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, a Abrafrutas, que está aqui conosco. Guilherme, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre os cuidados, a sanidade, a qualidade do produto brasileiro. A gente tem visto isso na gôndola do supermercado, quer dizer, todo o investimento em tecnologia, em manejo das frutas, a gente vê isso realmente aparecendo lá para o consumo final. Agora, antes da gente entrar nesse mercado exportador, eu tenho uma curiosidade. Porque a gente vê hoje que a maioria das frutas, banana, por exemplo, é a fruta mais consumida pelo brasileiro. Se a gente fizer uma lista, talvez estejam aí abacaxi, uva, kiwi e etc. Mas quando a gente anda pelos vários biomas brasileiros, nós vemos um potencial enorme, imenso de frutos que ainda não tem nem o ganho do paladar do brasileiro, muito menos é conhecido fora do Brasil. Como é que vocês observam, como é que vocês olham essas frutas em potencial que nós temos aqui? Por exemplo, aqui em Goiás a gente consome muito o piqui, que é uma fruta que não é nem muito, um fruto que não é nem muito apreciado no Brasil inteiro quando não se conhece, mas quando se come é uma beleza. Eu te pergunto, como é que vocês enxergam essas frutas que são típicas, características do nosso Brasil e que tem um potencial enorme, mas que a gente não consegue explorar nem no mercado interno e muito menos no mercado externo, né? Tem algumas frutas, né, que são bastante regionais. Você fala aí no Goiás do piqui, eu posso falar aqui na Vale do São Francisco do umbu. Né? Umbu é uma fruta deliciosa, e umbu a gente chama de extrativista. É feito o açaí. É importante aqui até dizer que o açaí são florestas e hectares de açaí na floresta amazônica, tá certo? Pouca gente, quer dizer, agora que está começando o plantio mesmo do açaí. O açaí está lá na floresta amazônica, como o piqui está aí, como o umbu está aqui.
tá certo? Então, efetivamente, são frutas que a gente fala regionais. Mas cada vez agora nós estamos aí com essas frutas sendo divulgadas e a gente começando a fazer um pouco de algumas experiências. Por exemplo, nós temos aí uma associada da Abra Frutas que ela produz lixia e começou a exportar lixia e está se saindo muito bem, tá? Você veja, nós temos mesmo aqui é o abacate, né? É aquele abacate grande que nós costumamos comer, fazer vitamina, sorvete. Você tem o avocado, que é aquele pequenininho, é aquele que o mundo conhece, tá certo? Então, isso vai de fazer testes, de mandar nas feiras conversar. E o que é uma exportação? A não ser uma vontade de quem produz mandar e de outro país do mundo que queira receber aquela fruta. E é esse o grande papel da Abrafrutas. Além de ter um relacionamento muito grande com o MAPA, com a Anvisa, e fazer essa parte institucional dentro do Brasil, nós juntos com a Apex, que é o nosso maior parceiro, parceiro que está junto conosco, nós fazemos as grandes feiras de frutas no exterior para mostrarmos a nossa potencialidade e mostrarmos também onde nós fazemos os grandes negócios. Sem dúvida, esses dias eu experimentei um drink com acagaita, foi uma surpresa simplesmente impressionante. Tem gente que sequer conhece esse fruto, né? Então o potencial que a gente tem é gigantesco. Vamos falar um pouquinho do mercado internacional, Guilherme. Eu sei que você, no próximo dia 28, está embarcando numa comitiva do ministro Carlos Fávaro, ou seja, do Ministério da Agricultura, em direção à China, buscando a abertura desses mercados. Me fala um pouquinho qual a expectativa de vocês, sabendo que a Índia é um grande produtor de frutas também, né? Com certeza, a Índia e a China se destacam como os maiores produtores de frutas do mundo. Esse ano foi um ano que a Abrafrutas esteve no exterior bastante vezes, tá? Só eu tive 2 vezes na China, eu tive em Pequim, numa visita oficial da Presidência da República, e também tive há 2 meses atrás em Hong Kong. Tudo isso é para abrir mercado, tudo isso estamos nas feiras mostrando as nossas frutas. E, recentemente, há 20 dias atrás, eu cheguei da Fruit Attraction, é uma grande feira que está na sua 15ª edição, que é realizada em Madrid. Agora na China, agora na Índia, eu estou viajando numa missão oficial do ministro Carlos Fávaro, que teve a gentileza de vir aqui à região do Vale do São Francisco, passou 2 dias conosco, visitou tudo isso aqui e saiu encantado. É uma missão, tá certo, onde vão outros segmentos, mas a fruticultura está lá. E nós estamos aí muito confiantes que vamos assinar a exportação, a abertura do mercado da exportação, tá certo, do avocado para a Índia. E talvez também dê tempo aí, nós estamos nos finalmente assinarmos também os cítricos, que isso significa, vamos chamar assim, o limão Tahiti. E veja que eu falei da China desse ano e falei da Índia, estou falando da Índia. São países com 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Né? Muitas vezes a gente abre mercado de alguns países, tá certo? Aqui no continente americano, na América Latina, na Europa, tá certo? Mas esses 2 são enormes. Então, isso é muito importante. A missão será comandada e liderada pelo ministro Carlos Fávaro, onde nós vamos estar lá durante um dia numa feira, no outro dia em rodadas de negócios, em conhecimentos, tá certo, sobre a Índia e assinando esse protocolo de exportação do avocado. Um pouquinho aqui nessa questão do Brasil sediar o Fruit Attraction, Guilherme. Me fala um pouquinho da importância de trazer esse evento aqui para o Brasil. A maior feira de frutas do mundo, Leandro, chama Fruit Logística. Geralmente ela é na primeira semana do mês de fevereiro e ela fica em Berlim. Essa é a maior. Mas tem uma segunda maior e tem uma grife, vamos chamar um nome muito forte, que chama Fruit Attraction. É em Madrid. Essa foi que há 20 dias eu estava lá. E a gente da Abrafrutas, junto com outros atores, já vimos conversando com os organizadores desta feira, que é o IFEMA, tá certo? De que estava na hora dessa feira fazer uma feira dessa no Brasil. O Brasil tinha frutas, e nós somos o 3º maior produtor de frutas, e precisavam fazer de que o Brasil fosse uma vitrine para o mundo vir nos ver, tá certo? E a gente ficou muito feliz quando o diretor de expansão dessa feira, o Dr. Jaime, ele anuncia na Fruit Attraction, há 20 dias atrás, que vai haver a Fruit Attraction Brasil.
será do dia 16 a 18 de abril, em São Paulo, tá certo? Então, nós que fazemos as exportações e que produzimos, estamos muito felizes, porque, de fato, a feira é muito organizada, vai ter mais de 200 estandes. Essas empresas que estão na Fruit Attraction de Madrid estarão aqui no Brasil e também será uma grande oportunidade para o mundo nos ver, e o que temos de potencialidades aqui no Brasil. Então, é de se comemorar, bem como eu comecei a dizer a você no começo do programa. Em 2021, nós batemos um recorde de 1 bilhão e 60 milhões, tá certo, de dólares de exportação de frutas. E pelo andar da carruagem, nós estamos imaginando que esse ano nós vamos melhorar e bater um novo recorde, porque, de fato, as exportações elas estão bem aquecidas, existe uma demanda muito grande, esse El Niño mexe com o clima do mundo e houveram algumas alterações em alguns locais de que as produções de frutas não vieram como deveriam vir, e aí o Brasil, como eu disse, que produz o ano inteiro praticamente, em algumas regiões, principalmente a semiárida, está conseguindo colocar suas frutas onde outros países não estão colocando agora, como era comumente que eles faziam. Está definido aonde vai acontecer esse evento? Qual estado, qual cidade? A Fruit Attraction Brasil será em São Paulo, tá? Eu não sei a localização em si, mas já está certo. Em São Paulo, já existem pessoas do IFEMA, né, da coordenação da feira, morando aí em São Paulo, e as notícias são muito boas e queremos fazer um grande evento. Quando a gente fala em potencial, eu te pergunto, eu falei antes, a banana, claro, está no consumo brasileiro, ela está na ponta da ponta da lista. Em termos de exportação, quais os produtos que você vê grande potencial? Porque você acabou de dizer para a gente, a exportação ela tem a ver com a vontade das populações que compram de consumir e do exportador de ter um produto adequado dentro dos parâmetros necessários para colocar naquele mercado. Agora tem muito a ver também com, às vezes, você conquistar este paladar, né, com frutos novos. O que vocês, quais os nossos produtos mais exportados e o que você enxerga como uma fruta com grande potencial para chegar aos mercados internacionais? A gente sabe que os paladares, dependendo da região do globo, são distintos, né? Veja só, nos últimos 3 anos, há uma briga muito bonita entre o melão e a manga, tá? Cada um ano é a fruta mais exportada. Tá certo? Depois vem a uva também no cenário. Em relação a essa potencialidade, a gente imagina que o avocado está crescendo bastante, tá certo? Bem como o limão, praticamente o limão Tahiti. Então, eu acho que essas duas frutas estão em ascensão, tá? É importante dizer que essa abertura de mercado para diferentes continentes, diferentes países é muito importante. 70%, Leandro, de todas as nossas frutas é enviada para a Comunidade Comum Europeia. Depois, com 15%, vem os Estados Unidos. Depois, com 12%, 13%, 12%, vem para a Inglaterra. E o restante para o restante do mundo. Então, veja que o nosso peso de exportação para a Comunidade Comum Europeia é muito grande. Por isso, esse trabalho que nós temos feito para abrir mercado, para que a gente possa diversificar os países e os continentes, tá certo? E o agrupamento de países que nós podemos exportar. Uma coisa que nos dói muito, Leandro, nos dói muito, 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 é o acordo Mercosul-Comunidade Comum Europeia. Todos nós sabemos que esse acordo tem 20 anos que iniciou, 20 anos. E em maio de 19 ele foi fechado, depois ele não andou para frente. Isso será muito importante, porque nós temos frutas que nós pagamos um imposto lá fora, chamado import duty. Esse imposto varia de 8% a 12% do preço da venda lá fora. E vamos citar aqui, já que a gente está aqui no Vale do São Francisco, a uva. Nós exportamos e pagamos esse imposto lá fora de 8% a 12%, tá certo? Onde os nossos concorrentes não pagam. A África do Sul não paga, o Peru não paga, e nós pagamos, o Chile não paga. Então, veja que absurdo essa desvantagem competitiva que fica o Brasil. Então, nós cada vez estamos aí pedindo, reivindicando para que esse acordo seja concluído de uma vez por todas,
Porque o acordo acontecendo, vai haver uma desoneração desse import duty, desse imposto, até chegar a zero em todas as frutas, que se chama o livre comércio. Então, é muito importante que isso ande, que isso seja concluído para melhorar a fruticultura, enfim, e as transações dos dois blocos entre o Brasil, entre o Mercosul e a Comunidade Europeia. Maravilha, Guilherme, até porque a gente sabe que o mercado da União Europeia é um mercado que remunera melhor, um mercado que paga mais, então é um mercado que naturalmente ele é muito almejado aí pelos produtores, e eu tenho certeza que concluído esse acordo, e a gente tem esperança que sim, eu não tenho dúvida que a competência do fruticultor brasileiro vai fazer com que o nosso produto inunda aquele mercado e outros mercados também. Guilherme, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando, eu quero terminar aqui não sem antes desejar sucesso para você nessa missão aí que você vai acompanhar o ministro Carlos Fávaro, a equipe governamental que também vai estar lá buscando abrir novos mercados, e te parabenizar por ter trazido aí o Fruit Attraction aqui para o nosso território brasileiro, lá para São Paulo. Eu tenho certeza que os olhos do mundo vão estar voltados para cá, é o momento da gente fazer bonito, eu tenho certeza que é a hora de mostrar o trabalho que se realiza dentro da porteira aqui. Parabéns para você, muito obrigado pela gentileza da entrevista, viu? Tá, eu agradeço muito a você, Leandro. Eu fico muito feliz quando eu dou uma entrevista para a Frutas S.A., quer dizer que a empresa ela destaca um tempo para só falar de fruta, entendeu? Que é muito importante. Não tem nada mais saudável no mundo do que uma fruta, tá certo? Em todo momento, todas as idades e toda hora. Vamos comer mais frutas. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você pela gentileza da entrevista. E para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, e a gente se vê. Tchau, tchau.